Oi! Tudo bom, gente? Hoje estamos aqui para uma live mais que especial, que faz parte da nossa série de lives que fala da maternidade real. E especialmente para o mês das mães, maio. E eu quero começar, antes da minha convidada entrar. Já entrou? Ah, que legal! Bem-vinda, Carol! Mas eu vou começar lendo um trecho de um livro, depois eu vou mostrar o livro para vocês, enquanto todo mundo entra aí. Mães no mercado de trabalho. O mercado de trabalho não faz ideia do poder que as mães têm. Não tem noção das habilidades que adquirimos com a maternidade. Somos multifuncionais, rápidas e prontas para solucionar problemas. Compramos os ingredientes para o jantar enquanto combinamos do filho brincar na casa do amigo. Lembramos de dar a vacina já pensando nos e-mails que temos para mandar. Damos banho nas crianças enquanto perguntamos como foi a aula, enquanto lembramos de regar as plantas, enquanto damos conta de que os azulejos do banheiro estão sujos. A gente passa o dia planejando, organizando, executando e gerenciando. E o mercado de trabalho faz o que com a gente? Exclui. A preferência é clara para a contratação de quem não é mãe. Conclui que mães faltarão mais e terão menos empenho. Oi? Preconceito. E os pais? Também não deveriam ser olhados com cuidado a fim de que participem mais da vida dos filhos? Mulheres preferem não contar que têm filho na entrevista de emprego para não perderem oportunidades, claro. O mercado de trabalho só vai nos respeitar, porém, quando escancararmos a verdade. Temos demandas específicas, mas também temos muita competência. O mercado precisa arrumar uma maneira de nos entender e acolher. Algumas empresas têm ajustado e tentando melhorar essa questão, mas são poucas. Ainda temos muito chão para caminhar. Empreendedorismo? Muitas mulheres procuram empreender em função do mercado de trabalho não acolhê-las. Legal para quem pode arriscar e esperar pelo lucro. Mas e as que não podem ou não conseguem ser empreendedoras? Fazem o quê? Empreender deve ser uma escolha e não a única alternativa. Temos que lutar para que nossas meninas não precisem decidir entre a carreira e a maternidade. E para que nossos meninos possam ser, além de ótimos profissionais, pais altamente participativos, se assim o desejarem ser. As meninas também podem escolher ser mães, tá, minha gente? Li um trecho do livro que eu amo, de Thaís Vilarinho, Mãe Fora da Caixa. Que eu já sei que vocês vão me perguntar de onde eu tirei isso. E agora vou chamar a minha convidadíssima especial, doutora Carolina Freire, uma pediatra, uma mãe, uma mulher espetacular. Ai, que emoção dela aqui, minha gente. E vou logo dizendo para vocês, hein? Aproveitem essa tarde de domingo, que ela vai estar aqui nessa horinha dando sopa. Aproveitem, explorem ela bastante, perguntem muitas coisas, porque ela é uma caixinha de sabedoria. Ai, adoro. Vamos lá, Carol? Vamos embora comigo. Oi! E aí? Amore! Como você Depois está dessa linda. propaganda toda, fiquei até nervosa. Amor, você é uma pessoa que nem precisa de propaganda. Mas Tá como algumas bom. pessoas daqui do meu não te conhecem, aí eu faço logo a propaganda, né, meu bem? Tá joia. Viu? Tá bom. Olá, Doutora pessoal. Carol, você é uma queridíssima. Olha, Cissa, lindas, amo. Já Isso. sei que vai entrar um monte de gente aqui que é fã, sua principalmente, porque você Hum. é extraordinária. Ai, quero que você Eu tava comece se merecendo apresentando. hoje. Então, eu sou Carol, sou Carolina Freire, sou pediatra, sou hematopediatra também, né? Mãe, filha, esposa, irmã, amiga, eu acho também. Já, E só um é, pouquinho. E médica, né? Assim, a parte da pediatria, que é a minha profissão, que é o que me toma, assim, o que me faz levantar todos os dias, é uma paixão muito grande que eu tenho pelo que eu faço. E nesse período agora de coronavírus, né, eu estava até refletindo sobre isso ontem, como eu agradeço ser pediatra, porque é, apesar de estar sendo muito duro tudo que a gente está vivendo, a pediatria ainda é mais suave, né? Então, meus colegas Uhum. pediatras que estão assistindo aí devem concordar comigo, porque realmente é uma doença que veio para os adultos, mas, né, os adultos, então quem está na pediatria ainda tem
condições de respirar um pouco melhor do que quem está na linha de frente com os outros, né? Então, eu estava agradecendo essa pediatra, eu já agradecia, e dessa vez, realmente, acho que vale a pena esse agradecimento. E em relação à maternidade, também reflexões muito importantes a gente teve nesse período, né, Dani? A gente Uhum, que lida com mães, né? Eu sendo uhum. mãe também, foi uma reflexão que a gente agora está vivendo, porque a culpa de ter que sair para trabalhar já existe desde a hora que você engravida. Você já fica imaginando o dia que você vai ter que voltar a trabalhar, quando termina a licença maternidade, o que que eu vou fazer, como é que eu vou fazer aquilo. E agora, os filhos que são maiores, que têm consciência da mãe que está saindo para trabalhar, seja da área de saúde ou não, eles estão com muito medo, né? Eles Uhum. ficam questionando por que que o pai e a mãe de fulano de tal tá em casa e a minha mãe tem que trabalhar, né? Meu pai tem que sair para trabalhar, minha mãe tem que sair para trabalhar. Mas a mãe ainda é mais pesado, né? Porque como tem o trabalho doméstico envolvido Uhum. nisso agora, aí eles questionam ainda mais, né? Essa situação que a gente tá, mas a culpa de sair de uma mãe sair para trabalhar é grande e é eterna. É eterno. E aí, quando a gente volta, ainda É, continua o trabalho, né? O trabalho não sim, para quando a gente volta para casa. Não sim. é doméstico que eu tô falando, não, porque tem pessoas que não têm essa situação. Ficou sem áudio agora, Carol, o seu. Acho que travou aí. Carol travou aí rapidinho, ela já está voltando, gente. Voltou. Então, essas questões todas de você, quando chegar em casa, você ainda ter que se dividir com o filho e com o trabalho, que continua até a hora de você dormir ou até durante seu sono, é também muito complicado, né? É bem puxado. Mas é prazeroso também, né? A gente precisa tentar se reconhecer que faz sempre o melhor, né? Eu acho que isso é importante. Saber que você está tentando sempre fazer o melhor. Eu acho tão engraçado quando você fala assim, é a culpa eterna. A gente precisa aprender a jogar essa eternidade pro lado, né? Porque isso precisa passar. Eu acho que essa culpa, ela tá muito associada ao machismo estrutural, né? A coisa E tem que da dar gente conta, né? pensar sempre que a mulher é que tem que dar conta dos filhos, é que tem que dar conta da casa, é que tem que dar conta de tudo. E ainda para acrescentar, para ficar ainda mais floreado, a mulher precisa também trabalhar fora, ser empreendedora, ser empresária, ser uma Uma super mulher, pressão, né? é, é uma E aí, pressão. eu acho que a culpa tem muito a ver com as cobranças que são feitas. Primeiro, porque a gente vem de uma educação onde a mãe é que cuida dos filhos, a mãe que é responsável pela educação, pelo acolhimento, pela parte afetuosa, né, dos filhos, que um filho sem mãe não dá conta, que sem pai até dá, né? Até porque a gente tem isso muito claro. Os pais são os Claro. que saem, os pais são os que vão embora, os pais são os que não assumem a paternidade, tá tudo bem. Na Ninguém maioria. reivindica muito por isso, nem julga, né? Com Mas certeza. a mulher não pode. Quando uma mulher abandona um filho, ela é execrada, né? Eu atendo algumas crianças que é o contrário. Já atendi também em outros momentos que é o contrário. Não, os pais se separaram e a mãe foi embora, tipo, sumiu, desapareceu, né? E a gente percebe um julgamento pesado em cima dessa mulher, que foi embora, que decidiu não ver os filhos. E quantos pais fazem isso? Não tá certo nenhum nem outro, óbvio, né? Mas assim, a gente sabe que o peso para a mulher ele é muito maior. Então, eu acredito que a culpa tem muito a ver com a nossa formação mesmo, cultural, social. Não é uma Cultural. culpa, não é uma coisa do sangue, não é porque a gente é mãe que a gente tem culpa, né? A É, gente tem culpa porque a gente vive numa sociedade extremamente machista ainda, né? Porque a gente é machista, homem, mulher, todo mundo é muito machista. E quando eu digo machista, é no sentido da gente sentir culpa porque a gente está trabalhando fora e não está dando conta dos filhos que a gente tem em casa. Porque a é, gente não vai dar conta do jeito que a gente sonha que é dar conta, gostaria. né? Do jeito que a gente Exatamente. O idealiza. fato de querer ser a Mulher Maravilha, né? De estar. E ainda ser 100% em todas as coisas que você se propõe a fazer, né? É isso Então, aí. assim, eu estava conversando a semana passada com uma amiga minha que ela tem 4 filhos.
E aí ela não aceita a possibilidade dela esquecer que, tipo, eu esqueci de comprar batata. Não tem batata. Então, Uhum. quando alguém fala, ah, não tem batata, ela leva aquilo para ela. Eu não podia ter esquecido a batata, mas a reação dela é a reação de ela agride, ela fala, mas você fala que eu esqueci a batata, porque na verdade é ela que não aceita ter esquecido de comprar batata. E aí eu falei, minha filha, você tem 4 filhos, tem gente que está com um já grande, com 12 anos, se dá conta, se faz as coisas sozinho e tá fazendo sem fazer metade do que você faz, né? É, E aí a é. gente fica nessa cobrança eterna, né? E realmente a culpa de não dar conta. É exatamente isso aí, né? Eu Agora lembro tem que quando... Fale, termine. e uma coisa que também acontece demais é o fato de você não dar conta de ser mulher também, né? Eu acho que Uhum. a maioria das mães que são profissionais que saem para trabalhar, as mães que são empreendedoras, que estão pensando em fazer uma coisa para melhorar a qualidade de vida, ou seja lá o que for, essas mães, a maioria, eu vejo a maioria, esquece muito de si, esquece de fazer a academia. Aí, quando faz academia, tá pensando, ai meu Deus, eu poderia estar com meu filho agora, né? Aí, ou então, aí matricula 6 meses a academia e só vai um mês, porque os outros meses aí fica dando desculpa, que é o meu caso, né? E várias assim, assim, né? Aí vai pro salão. Aí vai para o salão de beleza, que é aquele momento que poucos homens Uhum. reconhecem que a mulher precisa disso, minha gente. O salão de beleza, né? Agora a gente não pode, mas a gente vai. Com fé em A Deus, a gente gente faz em vai. casa um salão, A um gente spa faz em casa, a gente se vira em casa. domiciliar. Até em casa mesmo, aquele momento que você poderia ficar dentro do Sim, banheiro, sozinho, ouvindo sua música, isso. até nesse momento, as pessoas se sentem culpadas por não estar lá fora fazendo, É, né, as mães que se sentem culpadas, algumas, né? Muitas, é. na verdade. Então, esquecer de que é mulher também, que tem suas coisas para fazer, suas vontades, né? Isso também é muito difícil de lidar. Eu lembro que quando a gente conversava, que a gente estava mais juntinhas presencialmente, e a gente conversava muito sobre essas coisas, né? E aí eu lembro você contando quando você ficou grávida de Bela, né? Quando você. É bom lembrar que Carol, além de tudo que eu falei, é mãe de Bela. Que Bela, vamos te contar, amiga. Tu arrasou com Bela. Ave Maria, que criança espetacular. E eu Ela conheci Bela pequenininha, tive a sorte de conhecer Bela pequenininha. E você falava, né, que quando engravidou de Bela, você ficou muito piradona, porque você era uma médica e você já imaginava como ia ser voltar ao mercado de trabalho, voltar ao trabalho, né? E como é que ia ser deixar ela? Ainda mais você que atende criança, que atende mães que estão vivendo justamente essa fase da vida. E eu acho que você tem muita coisa para falar sobre isso agora. Eu, assim, antes de engravidar e antes de voltar a trabalhar, eu não posso dizer que eu sou uma pediatra melhor depois que eu me tornei mãe, mas mais Uhum. compreensiva com toda certeza. Porque antes eu tinha uma coisa muito xiita, aquela coisa pragmática do livro, né? Termina a licença maternidade. Na época que eu comecei a fazer consultório, era leite artificial e depois começava, antecipava as papinhas, não sei o quê, né? A gente ajustava aquilo tudo e pensando que era uma mãe que estava ali do outro lado da mesa e ia aceitar aquilo e ia ficar ótima. Mas, assim, sofri isso na gravidez. Eu fiquei sem saber. Imagine, quando eu ia voltar a trabalhar, depois dos 9 meses da gestação, 4 ou 5 meses, né, de retorno ao trabalho, foi muito difícil, porque eu ficava o tempo todo. Tenho dificuldade de delegar para as pessoas determinadas coisas. Delegar um filho, Ave Maria, Ave né? Maria. E eu tenho um depoimento para dizer que Bela não tomou mamadeira, então assim, isso tudo foi uma coisa proposital, né? Ela não aceitava mamadeira quando eu tive que voltar para o consultório, porque eu voltei para o consultório depois que eu voltei para o hospital, né? Que eu tive licença de 6 meses no hospital. Mas quando eu voltei para o consultório, ela não pegava mamadeira, não. Então, minha mãe pegava um táxi, ou uma prima minha levava ela até o hospital da Bahia, onde eu tinha atendia antes, para eu dar de mamar, para ela voltar. Porque
mamadeira, ela não pegava. Mas isso era minha culpa. Eu sei que ela não pegou mamadeira, porque eu não conseguia me desligar disso, entendeu? Então, assim, Aham. ela, né, obviamente, ela estava linkada com esse meu pensamento desde a época que eu recebi o beta-HCG, eu já fiquei preocupada com Foi bem Você acha, puxado. você acha, Carol, que você foi cobrada por isso? Quando aconteceu isso na real? Voltei a trabalhar. Você sente que isso aconteceu? E mais do que você sente que isso acontece com as mães que você atende que têm bebê? Elas são realmente cobradas por esse lugar da maternagem, do, sabe, É, do cuidado. olha, o que eu vejo é muita mãe com dificuldade de se tranquilizar, de ter o seu bebê ou seu filho com outra pessoa. Eu Uhum. acho que a maior dificuldade é essa, porque como a gente está acostumada a resolver tudo, né? 100% das coisas relacionadas ao filho, quando a gente tem que tirar e ficar 5, 6 horas fora, e aí fica ligada lá em casa, achando que pode acontecer, não é só com o babá, não, com a própria mãe, com o pai, às vezes tem famílias que tem uma estrutura que o pai trabalha de tarde e a mãe trabalha de manhã. Mesmo com o pai, ou com uma funcionária de confiança, ou com a mãe, fica essa coisa difícil de você delegar. Eu vejo a maioria das mães com essa dificuldade. As mães que amamentam um pouco mais, né? Mais difícil. E as mães que também é de leitinho de artificial, uma ou outra que tem essa coisa mais leve, porque eu diria que é leveza, de conseguir delegar seu filho para alguém, né? Eu acho que é mais uma cobrança nossa disso. E aí, quando acontece alguma coisinha errada, né? Eu vou dar outro exemplo meu, né? Uhum. Eu tentei várias funcionárias, eu não tive sorte com babá. Eu sou uma pessoa que não tive sorte com o babá mesmo, né? Eu tive todas as letras do alfabeto e passei por todas as situações do mundo. Eu tive uma que lavou a roupa de Bela no balde de pano de chão. Chão. Entende? Então, como é que você vai confiar numa próxima pessoa? Eu não gosto nem de pensar nisso, porque ela não morreu, porque também estava junto, porque senão ia matar a mulher, né? E aí você deixa tudo certo, tudo anotado, nananã, e ainda assim acontece esse coisa. Aí você fica pensando na próxima, e a próxima, Você né? pira. É. Você pira, Mas eu né? acredito que isso acontece muito também, porque assim, a sensação que eu tenho é que a maioria das mães são mães solos, mesmo convivendo com o pai, né? Porque assim, a gente podia dividir isso aí, inclusive o mercado de trabalho, né, que eu comecei lendo sobre o mercado de trabalho, podia dar uma ajuda em relação a isso. Então, assim, o pai e a mãe dividiam os horários, o pai e a mãe dividiam a licença maternidade, né? Um É, cobria o outro, né? isso, O ideal seria isso, seria a gente ter as mesmas responsabilidades. Não é porque a mãe tem um peito que amamenta que é mais responsável pelo bebê do que o pai, né? exatamente, O que exatamente, eu vejo exatamente. também, aí para dar a contrapartida, né, para só não massacrar os papais, são muitos pais querendo participar e as mães também não deixando, porque acredita que o pai é tão incompetente quanto o babá para cuidar do próprio filho, né? É, é, E aí eu acabo criando um muro entre uma essa barreira. paternidade que está até tentando acontecer, aparecer. Tem muitos pais hoje com essa necessidade, com essa reconstrução também, né, desse ideal paterno, querendo ser mais maternos enquanto pais, né? É, Ou assumir mesmo o lugar de paternidade que deveria ser, que é o da parceria com a maternidade. dividir. É, com Uhum. certeza. E assim, Você essa coisa da percebe isso mãe, também? percebo demais. Essa coisa da mãe não deixar o pai fazer determinadas coisas é também falta de confiança. Eu estava Uhum. conversando com essa mãe que tem 4 filhos que eu falei que é minha amiga. Ela disse, Carol, a gente aprendeu a brincar de boneca, então a gente tem um instinto do cuidar que foi construído. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E os pais estavam É. brincando de carrinho, desmontar e montar peça Isso, de coisa. Então, amiga. assim, isso vai no Jogando machismo, né? bola. É. E aí ele tá lá e você tá fazendo o quê? Comidinha e brincando de panelinha e cuidando. Então, assim, é uma coisa que já fica na sua cabeça que é aquilo que você tem que fazer. E aí você, quando vem um que ficou brincando de carrinho jogando bola,
a vida toda, vem pegar meu filho e trocar a fralda, para ainda. Você nunca fez isso na vida, eu fazia com boneca, então eu sou expert nesse assunto, entendeu? Elas não deixam nem ele Aham. aprender, né? Não, não. Aí, uma coisa que mudou muito foi os cursos que tem de cuidado de Sim. bebê, que as maternidades vão. Agora, isso sabe quanto tempo tem? Há 10 anos, os pais são Uhum, convocados. Antigamente uhum. não tinha pai nesses cursos, não. Não Pois é. tinha. Agora o pai vai, faz o curso de amamentação, faz o curso de cuidados com o bebê. Isso tem mudado muito e isso está abrindo a cabeça tanto da mãe quanto do próprio pai. Isso é muito bacana, porque senão você não aguenta, não tem como, né? Porque o que Sim. era antigamente, né? Por exemplo, as mães, minha mãe, quando eu era criança, os meus irmãos mais velhos, minha mãe trabalhava 3 turnos. Comigo foi que reduziu um pouco. 3 turnos, gente, de manhã, de tarde e de noite. Só que ela tinha 2 funcionárias em casa. Agora, quem que tem 2 funcionárias? Só quem tem uma condição financeira muito boa. E aí Muito. o pai continuava na mesma situação. Trabalhava, voltava, e a mãe trabalhando 2, 3 turnos, né? Dois É. turnos fora, quando chegava ia cansar só para ver, tapar o buraco e todo mundo dormir. Agora não. Agora você tem que ter uma funcionária, trabalhar, chegar em casa e dividir com o seu marido, que antigamente o marido não dividia, porque simplesmente isso não nem se passava pela cabeça, né? Dessa geração. A geração mudou, os pais mudaram, vão muito para consulta, a gente também percebe, fazem questão de ir na Uhum. consulta com o pai, né? Com o pai. Quando a gente faz consulta noturna, você também deve ter percebido isso. Quando a gente fazia consulta à noite, eles adoram, porque o pai consegue ir, né? É. Vai junto com a mãe, né, para consulta. Então, realmente, eles estão. Agora a mãe tem que mudar. Eu acho que você está certo. Tem que se Exatamente. abrir mais. Exatamente. Uhum. Se É. abrir mais para isso. Eu já tinha muitos pais indo levar as crianças para terapia, essa era a função deles, né? Eu achava isso muito legal, muito legal. Tem um casal que eu atendo desde a época da Humaninhos que eles revezam. Eles são muito fiéis a esse revezamento. Uma semana um leva, na outra semana o outro leva. Eles E são não são assim com separados. várias coisas. Eles fazem isso. Não, não. Nunca fica acumulado só para um a responsabilidade pelo filho, entende? E eles fazem isso Perfeito. com várias coisas. Na hora de colocar para dormir, a mesma coisa. Uma noite é um, uma noite é outro. Uma noite é um, uma noite é outro. Quando a criança tem alguma questão, por exemplo, é uma criança que está com medo de dormir sozinha, eles revezam também, né? Vamos dormir, vamos revezar aí essa dormida com a criança no quarto dela, né? A gente E o precisa. referencial do filho também, né? Essa geração que está sendo os nossos Uhum, filhos, né? Eles vão ser pais melhores. Eu falo dos meninos acredito. aqui. Os Sim. meninos, eles têm uma noção de divisão muito maior do que a maioria dos nossos irmãos, por exemplo, né? Quem tem irmão homem, Uhum. não estou falando de marido, não, porque se a gente for falar de marido, aí vai ter uma. A gente vai até amanhã A nessa gente live. vai criar. Mas assim, quem tem irmão homem, por exemplo, ele percebe que eles não têm essa coisa desse feeling da ajuda, né? Assim, alguns não têm, meus irmãos têm, mas a maioria não tem. Agora, Uhum, observe as crianças, os meninos, eles já têm, porque eles percebem que os pais deles estão mudando, né? E uhum. aí eles também estão começando a mudar. Eu acho que isso vai ser uma coisa para diminuir muito a culpa da mãe quando ela for trabalhar lá na frente, né? Eu acho que isso vai É, melhorar o que eu, bastante. o que eu percebo dessa coisa de menino e menina entre irmãos é o seguinte: meninos que têm irmãos homens, eles costumam ser mais proativos nas atividades, né? Nas atividades ditas femininas. Porque só são meninos dentro de casa, eles têm que fazer, não tem uma divisão hierárquica de gênero nesse lugar. Quando a gente vê homens que são irmãs de mulheres, a maioria, não estou dizendo todos, tá? A maioria tem uma dificuldade porque o Sim, lugar da mulher, da menina, da irmã, era o lugar de fazer as coisas na casa, de cuidar, de ser o sim, lugar feminino de cuidar, de cozinhar, de é, lavar, de limpar. E o lugar do menino é o lugar de vai curtir a vida, vai aprender coisas interessantes, legais, incríveis, é, vai viajar, pode namorar, pode trazer namorada para dentro de casa, tá tudo bem. A menina não pode trazer o namorado para dentro de casa, tá tudo mal, né? O menino pode ir para festa e ficar até tarde, a menina não, ela tem que voltar inclusive mais cedo que o irmão. Até irmãos de idades parecidas. Então a gente
pai e mãe, tem uma responsabilidade muito grande nas próximas gerações de pais e mães, né? Porque os nossos filhos vão ser pais e mães muito voltados para a educação que a gente ofereceu, para o exemplo que a gente foi, né? Que pai é esse que está contribuindo ou não? Que mãe é essa que não está deixando esse pai fazer nada, porque o pai não sabe fazer nada direito, né? E esse menino que é filho desse homem e dessa mulher está aprendendo esse lugar, que é o lugar do homem, é o lugar de que não sabe fazer nada, que é coisa de mulher. Então não me chame não para lavar prato, para lavar banheiro, porque eu não sei, vou fazer mal feito. Ou então, assim, dias... meu pai só faz se minha mãe pedir. Ele não faz, entendeu? Tipo, por livre e espontânea vontade. Exatamente. E aí isso tudo favorece, né? Isso tudo favorece nossa culpa, isso tudo favorece a gente sair para o mercado de trabalho com medo, né? Porque a gente acha que se a gente for para o mercado de trabalho e a gente é mãe ao mesmo tempo, a gente já tem certeza que vai deixar alguma coisa aí meia boca, né? A gente sabe que não vai dar conta de ser boa em tudo, porque não é assim, não existe, né? Os homens, eles acabaram sendo mais competentes no mercado de trabalho porque eles só tinham isso para se preocupar durante muito tempo, né? Então, assim é fácil, porque quando eu me dedico a algo 100%, a excelência é muito maior, né? A chance de eu ser excelente naquilo é muito maior. Quando eu me tenho que me dividir em 4, e 5, e 6, eu posso até ser excelente, mas eu vou pirar minha cabeça. Eu vou surtar em algum momento. E alguma coisa vai ficar sem desempenhar de forma adequada, né? Se você optar pelo trabalho, alguma coisa vai ficar sem... Não tem como, não. Agora, uma coisa que você falou aí do trabalho. Eu me lembrei de uma cena que eu vivi no consultório, um pouco antes da pandemia. Foi um casal que o filho ficou doente. E aí eu falei, você vai precisar de atestado para poder ficar com ele em casa, né? E aí ela fez assim, doutora, faça para o pai. Ele fica em casa e eu vou trabalhar, porque meu trabalho, a mulher é muito visada com esse negócio. E no trabalho dele é mais tranquilo. Eu disse, como assim visada? Visada? Ela falou, eu sou muito lá, toda mãe que pega atestado, o chefe torce o nariz. Imagine isso, gente. Imagine. Aí eu falei, não, eu vou dar atestado para ele, porque eu tô achando ótimo que ele vai tomar conta do menino. Aí eu falei, né? E ainda brinquei com ela, eu falei, antes de você voltar pro trabalho, vá tomar um café com suas amigas e aproveite que ele vai dar, porque ele vai ficar bom, né? Não vai ficar com febre alta, e aí você aproveita, toma um café com suas amigas e deixa o pai tomando conta. Mas imagine uma mãe ainda ter essa dificuldade de poder precisar cuidar do filho, porque o chefe vai achar ruim que ela ficou em casa tomando conta do filho, né? Me lembrei disso agora, que eu não quis falar. Porque realmente mas isso é muito sério. E assim, o que eu queria perguntar para você também, que eu acho que é importante. O que é que você percebe nessa culpa da mãe, né? Nessa sensação de culpa, nessa coisa de não dou conta. O que é que você percebe que isso interfere na saúde da criança, do filho? Você vê alguma coisa relacionada aí? Olha, primeiro que são mães que se tornam muito leoas. Então, na presença, quando elas estão com o filho, né? A agonia de estar ausente é tão grande. Lógico que a gente tem que fazer, né? Eu coloco a gente, que eu também sou mãe, aproveitar o máximo de tempo e aquele curto tempo ser bem otimizado com nossos filhos, né? Mas eu percebo uma coisa meio doente de algumas mães, que ficam assim, não, eu tenho que ficar com ele aqui agora, porque depois amanhã eu vou trabalhar, e aí fica assim, e a criança fica ansiosa, né? Tem criança que não consegue ficar só por causa disso, tem criança que não tem um autocontrole das emoções, assim, por exemplo, tem criança que não dorme no própria cama por causa disso, porque a mãe fica, não, fica aqui comigo que eu já fico o dia todo fora, né? E aí, interferindo muito na questão da segurança da criança, um ser mesmo, assim, de independência. Eu percebo isso muito grande. E também vejo na questão da alimentação da criança pequenininha, né? Tem mãe que vai trabalhar e o bebê está começando a introdução alimentar com 6 meses, né? E aí começa a trabalhar, vem no período que a mãe volta a trabalhar, né? Que geralmente, né? Quando tem a licença de 6 meses. Às vezes a mãe já voltou a trabalhar antes. Mas quando começa a alimentação complementar, as mães ficam tão enlouquecidas por não estarem participando daquilo, né? Que a criança às vezes nem come.
Eu tenho Uhum. criança que não come, aí fica sem comer por causa disso. É aquela agonia, não, agora que eu estou, né, sábado, né? Agora que eu tô, ele vai ter que comer, né? Aí faz aquele prato enorme, sim, ele vai ter que comer como se a semana inteira você não tava, né? E você Uhum. colocou ele nessa dependência para se alimentar. É muito comum isso, entendeu? Então interfere demais, demais a mãe se sentir culpada por estar fora e não delegar ou não deixar as coisas mais de forma suave as coisas acontecerem. Eu acho que interfere muito na criança, demais. Eu lembro quando eu era criança, as pessoas dão risada de mim, que eu lembro muito da minha infância, né? O pessoal acha que eu sou meio doidinha. Como é que lembra da infância assim? Eu lembro muito da Ai, minha também infância. Muito, muitas coisas, detalhes, sentimentos. Eu lembro de coisas que parecem loucura a lembrar. sensações, sensações, né? Sensações, eu lembro demais. E aí, eu lembro de uma vez, minha mãe trabalhava no banco, minha mãe trabalhava no Bradesco, na época, né? Fazendo já a divulgação aí do Bradesco, mas de uma forma ruim. O Bradesco, naquela época, assim como a maioria dos bancos particulares, né? Privados, eles sugavam o funcionário, né? Minha mãe sempre teve uma postura, assim, de cuidar da própria vida. Se separou do meu pai, eu era muito nova, então ela tinha que se virar, né? E numa época em que uma mulher separada, divorciada, era visto como se ela não bancasse uma vida bem competente, ela era vista como uma mulher da vida, uma mulher vagabunda, essas coisas todas, né? Sim. Enfim, então minha mãe brigava com unhas e dentes para ser super competente, para ser independente também, né? E ela, na verdade, ela acabou me ensinando muito isso, né? Essa coisa de ser independente, de ser empreendedora, enfim. E aí eu lembro que ela trabalhava muito no Bradesco, tipo muito, ela virava à noite às vezes. Eu ficava muito tempo sem ver minha mãe. Quando eu via minha mãe, ela normalmente estava estressada, nervosa, né? Provavelmente se sentindo culpada por ter ficado aquele tempo todo longe de mim e literalmente não tinha como dividir aí, fazer uma parceria com meu pai, porque meu pai não morava na mesma casa que a gente. Então, realmente era babás. E aí você fala que não deu certo com nenhum babá. Eu lembro de várias babás que eu tive, uma mais Loucas. desastrosa que a outra. Eu lembro de situações que quase minhas irmãs, entende? Quase e adultas e se comportando como crianças comigo, né? Era muito engraçado. A gente aprontava muito, inclusive, né? Porque eu sempre fui de aprontar, então, pronto, minha mãe sobrava nisso. E eu lembro que eu tinha essa coisa da resistência da comida, minha mãe cobrava. Dia de sábado, para mim, era o pior dia, porque era o dia que ela estava dentro de casa. Eu odiava sábado, né? Porque era o É. dia de limpar a casa, era o dia de eu comer a pulso, né? Era o dia de me dar banho para lavar meu cabelo, que eu odiava também. Meu cabelo era bem cacheadinho quando eu era mais nova. E Aí era banho e faxina. Tipo, era faxina na casa, faxina na criança. Era o dia que eu não tinha liberdade para nada. Velho, era muito ruim. E aí eu me lembro que uma vez eu fiquei doente, eu fiquei com febre, um febrão, assim. E eu fiquei com a babá e essa babá não dormia em casa, eu não me lembro. Não, não, minta, ela dormia. Dormia porque minha mãe demorou de chegar. Tipo, deu umas 10 horas da noite, ela já tinha ligado pra minha mãe, já tinha avisado que eu tava com febre. Minha mãe deve ter ficado doida lá, né? sem Antes não poder tivesse levar. ligado. E eu lembro que eu com febre, aí minha mãe foi em casa, me viu, me medicou, botou o termômetro e voltou para trabalhar. E eu lembro como aquela noite foi ruim para mim, como eu chorei naquela. Nossa, fiquei É muito difícil. péssima. Se E eu não me ela engano, também até, cansada. até tenha desejado morrer, provavelmente ali, né? Tipo assim, se é para ser uma filha. Eu era novinha, eu tinha uns 8 a 9 anos, né? Mas assim, eu devo ter passado na minha cabeça, se é para ser uma filha largada, abandonada, doente, tipo, eu prefiro não viver mais, né? O melodrama da criança que existe e a gente não pode simplesmente achar que é melodrama, que rola muito, né? Não, A criança, é um sentimento, é ela é um muito sentimento. manipuladora quando percebe isso na mãe. E minha mãe, ela demonstrava isso não com mimimi, mamamá, querendo ser fofinha comigo. Minha mãe demonstrava isso com agressividade. Mas Então é minha mãe muito era bonito. muito carrasca comigo, cobrava muito de mim, porque ela, na verdade, era muito cobrada. É, Então, ela ia me cobrar automaticamente, né? E assim, que bom que entendo. hoje eu consigo entender tudo isso, perceber tudo isso, que minha relação com ela é maravilhosa hoje, né? Mas a gente teve muita dificuldade até depois da minha adolescência por conta desse histórico,
né? Pesado. Como a Histórico de mulher ausência. sofre com isso? Oi? Muito. É o histórico de ausência, né? Que na Uhum, realidade era como ela podia ser. Ela não tinha como dar uhum, conta de outra forma, né? Eu me lembro que uhum. Bela tinha 2 anos de idade e ela teve também febre. E aí ela falou, não, 2 anos, ela tinha 3. Ela falou, mamãe, você vai tomar conta de outro bebê e eu dodó em casa? Eu desci o elevador. Quando eu cheguei na clínica, eu estava inchada. Eu tive que fazer uma maquiagem. A primeira mãe ficou com pena de mim que eu atendi, porque eu não conseguia explicar. Eu não Uhum. parava de chorar. Cheguei no consultório chorando por causa disso, porque eu realmente deixei minha filha doente com o pai, com a avó, com toda a estrutura, remédio, tudo anotado, mas eu tinha que ir para o consultório. E aí, ela com 3 anos, ela me falar isso, né? E Pois é, realmente deixar ela doente para cuidar do filho do outro, né? do outro. E é muito difícil. Agora, essa reação da sua mãe, você está falando de agressividade, é muito comum. Uhum, É muito comum, eu vejo isso no consultório, eu vejo uma reclamação, né? Um toque assim do pai, né? Às vezes falando isso. Ela anda muito uhum, nervosa. Quando uhum. ela vê que ela não vai conseguir, aí ela explode com o primeiro que está na frente, que no caso é ele, É. né? Ou então, às vezes é com o próprio Uhum. filho, né? Isso é muito comum mesmo. E como você falou logo no início, a gente precisa tentar se livrar dessa culpa para poder mudar esse clique, né? Uhum. Mudar Mudar o esse rumo ciclo. É Exatamente. um ciclo muito cruel, velho, muito cruel com todo mundo, cruel com a mãe, cruel com a mulher, né? Cruel com a criança, né? É muito É, cruel com a família toda e a gente se perde nessas coisas e às vezes como é difícil acolher isso, como é difícil a gente ajudar a família a resolver isso também. Nossa, eu vejo como é difícil lidar com famílias. Vocês médicas, né, pediatras, às vezes encaminham pais para gente, famílias, crianças, e vocês percebem que ali aquela estrutura familiar já está uma estrutura muito dilacerada já, né? Muito, tipo, muito mal. E a gente sabe que mudar isso, de virar a chavinha disso, é muito trabalhoso. Dá muito trabalho, porque vem de uma estrutura que está da pessoa. enraizada. E não, juntou o pai, juntou a mãe, as histórias dele e ainda vem a Maria. criança. É, Ave Maria, chega a essa Ave Maria. Ave Maria. É. É E assim, demais, amigo. e é uma coisa que eu fico pensando assim, como eu faço consultório e agora estou fazendo consulta domiciliar também, gente, como é difícil. A gente entra na vida da pessoa, né? Uhum. Consultório, quando a gente faz, graças a Deus, eu faço particular, não faço plano de É. saúde, porque plano de saúde, acho que não daria tempo para poder a gente ter esse tipo de percepção. Porque às vezes Uhum. você pergunta, e aí, como é que estão as coisas? Assim, uma abrangência, aí vem aquelas carinhas que a gente sabe que já está acontecendo, está rolando, né? E é por causa disso, é a família não dando conta, né? É a É. mãe, o pai não dando conta daquilo ali. E agora, na consulta domiciliares, Dani, você não tem noção, não. Dá para escrever um livro. Eu imagino. Eu vejo Escreva. cenas Escreva. incríveis. Eu vou contar uma para Escreva. vocês, aqui, porque me marcou muito. Foi logo Conte. na primeira semana que eu fiz a consulta domiciliar. Eu estava fazendo uma casa pequena, um apartamento relativamente pequeno. Sim. E na hora que eu entrei, me chamou a atenção porque o sofá estava quase no meio da sala, muito afastado da janela. O sofá, que fica normalmente atrás da janela, assim, perto da janela, Uhum. estava quase no meio da sala. Aquilo me chamou a atenção e eu fazendo a consulta da criança na sala, né? Que eu estou preferindo fazer na sala do que entrar Sim. no quarto para esse negócio de Covid, né? E aí, depois me aparece o pai. E eu, curiosa para saber, eu fiz vazamento, eu, né, fico pensando, vazamento na janela, fiz pensando um Carol monte é de ótima. coisa. O papai vai sair daqui por algum motivo. Aí aparece o pai. Hum. Isso é uma mulher com um bebê de 5 dias de vida. A bebê, 5 dias Hum. de vida. Hum. Pai e mãe de primeira viagem. Ela sem avó, sem babá, sem nada, por causa de coronavírus. Sozinhos os dois, né? Ele vem com aquela mesinha de bar, sabe aquela mesinha que abre assim? Sim. Sei. Botou perto da janela, depois veio com a cadeira perto da janela, uma cerveja e uns salgadinhos fritos, tipo um bolinho de bacalhau, sei lá. Sentou e montou a varanda dele lá.
olhando para a janela, tomando uma cerveja, comendo Ah, bolinho de mentira. bacalhau. E a mãe com... Gente, e ela foi uma lady. Ela disse, ô amor, que bom que você conseguiu montar sua varandinha. Eu não matei ele. Joguei pela janela porque tinha tela. Gente, eu não acreditei naquela mãe. Mulher muito equilibrada. Quando eu terminou a consulta, eu falei assim, você é uma pessoa admirável. Porque se fosse eu, não ia tolerar aquilo. E várias não toleraram, mas ele tinha que ter um momento dele. Ele devia estar já na tampa Claro. dele. E ela super compreendeu aquele momento dele, sabe? E aí eu fico pensando... Mãe, né, amiga? Mãe. Ela foi materna com ele. Vamos combinar que nessa hora não foi mulher. Ela foi mãe dele. É exatamente o que eu pensei. Quando eu voltei eu já tive a oportunidade de voltar nessa mesma casa, né? Que passou o mês. E ela é desse jeito. Ela é mãe do marido dela. Entendeu? É mãe, é mãe. Impressionante, jovem, né? Ela tem 29 anos, jovem, Meu e tem Deus. essa coisa. E aí eu perguntei, como é que é a sua mãe? Aí ela é filha única, olha a história, ela é filha única de 6 irmãos homens. Ih, coitada. Terapia nela, pelo amor de Deus. Aí eu falei de você até, eu disse, eu acho que Não, vou precisar. não vinha pra cá, não, pelo amor de Deus. Não vou Mas ter nenhuma condição psicológica. E aí a gente precisa ficar atento a essas famílias assim para a gente tentar ajudar. Muito. Ela Imagine não vai aguentar. Ela não vai que, aguentar. velho, e que riqueza. Se você não tivesse feito a consulta domiciliar, olha o tempo que ia demorar para você perceber isso. Ia ter que dar 1000 voltas para você perceber isso, né? É. A casa, a estrutura da casa, a rotina da família, fala muito. E normalmente isso não entra na anamnese quando você pergunta qual é a rotina da família. Meu marido, enquanto eu amamento, meu marido toma cerveja com bolinho de bacalhau na varanda. Não tem. E eu acho fofo. Eu acho fofo. Carol, para. Para, amiga, que eu nem teria casado com esse ser humano. Vamos fazer um brinde a essa mulher. Vamos, aí eu falei com ela, tenha muito cuidado, porque você não vai aguentar isso durante muito tempo, né? Eu fico muito impressionada com ela, né? Ela até me achará, o nome dela é Carolina também, e eu fiquei com uma noia com essa mãe, sabe? Mas é porque ela é o exemplo de uma pessoa que não é submissa, mas ela tá tão acostumada com essa realidade, que ela tem 6 irmãos homens, né? Que ela não sabe nem que é diferente. Ela não sabe nem se é diferente. Na verdade, esse olhar dela... Ela vai voltar a trabalhar. Imagine. E aí essa é uma mãe que vai vir cheia de culpa para casa. Morta de culpa, porque ela vai ter deixado 2 filhos dentro de casa, que ainda é pior. Dentro de casa, exatamente. Né? Porque, enfim, assim, ó, o que é que eu vejo nisso, tá? Eu vejo o olhar dessa mulher, um olhar de uma mulher machista. Muito. Uma mulher que coloca um homem numa postura e num lugar de superioridade, de privilégios, né? Ele é privilegiado porque é homem, não tem um peito para amamentar, não tem leite dentro do peito, e se tivesse também, né? Talvez a história seria outra, mas não tem. Então, por ele ser homem, e ela foi construída nesse olhar machista da vida, isso. Ela pode aceitar. O problema não é ele pegar a mesa e botar na varanda. Esse não é o problema. Porque ela podia fazer a mesma coisa também. Ela podia pegar o bebê, botar no colo dele e falar, vou fazer minha unha, e falar, vou tomar meu vinho, vou tomar minha cerveja também, que mulher também bebe cerveja. Né? Vou fazer... Com licença aí, que a varanda agora é minha, você vai cuidar da criança. E tava tudo lindo, se tivesse parceria nisso, né? Mas o lugar onde ele pode fazer e ela fica com a atividade do sacrifício, ela tá se colocando, ela tá dando para ele, né, o olhar machista da mulher. E se essa criança for menino, ou menina, né, não importa, vai ser criada com esse exemplo de dentro de casa, onde os homens têm privilégios e as mulheres têm funções a fazer, executar, né? A mulher não é privilegiada nesse aspecto, a mulher tem mais a que trabalhar, né? Porque trabalha fora, quando chega em casa, trabalha em casa, né? Então,
a gente parece, a sensação que eu tenho é que a gente está vivendo pré-historicamente ainda, a gente está vivendo lá 1920, né? Não dá para entender que a gente está em pleno 2020, né? Na era digital, fazendo atendimento online, fazendo live todo dia, as pessoas cheias de informações, o mundo completamente globalizado, né? E a gente ainda vive isso dentro de casa, né? Esse lugar onde o homem é privilegiado e a mulher tem um lugar de mulheres de Atenas, né? Mira-se num exemplo das mulheres de Atenas. E assim, uma coisa eu acho que tá melhor. Eu acho que tá melhor de uma forma que a gente conversa sobre o assunto, né? Eu costumo dizer que assim, ó, se você não quisesse que fosse assim, você fala com a geração da minha mãe, não tivesse jogado o sutiã na fogueira, né? Porque você queria para votar, imagina, não era para votar, não. Votar eu não gostaria de votar, mas assim, dessa geração, né, que minha mãe é de 41. Então, dessa geração para cá, as coisas melhoraram, pelo menos a gente conversa sobre o assunto. Existe uma linha de conversa até com os pais que são machistas e as mulheres que são machistas mesmo. Até a mulher que é machista, ela reconhece que não tá legal aquela posição. Não tá bom aquela posição. Algumas não conseguem sair pela questão da culpa, mas outras conseguem pelo menos conversar, fazer uma parceria. Não tá certo você fazer assim, vamos dividir, ou vamos pagar alguém para fazer, porque eu não tenho como fazer, né? E aí eu tenho que trabalhar. E aí eu acho que melhorou porque as pessoas têm conversado sobre esse assunto, né? Mas ainda assim é uma sociedade muito machista mesmo. Bastante. Muito. Quando a gente fala de culpa, né? E culpa foi o que norteou o tema de hoje da mãe tendo que trabalhar, tendo que sair de casa, tendo que dar conta de muitas coisas e morrer de culpa. E a culpa é norteadora, porque é a culpa que é o grande problema. O problema não é a mãe ter que sair de casa e se dividir em 1000. O problema é sentir culpa por isso. Porque a culpa, ela é geradora de uma relação disfuncional, de uma relação desequilibrada, de uma relação que falta afeto, né? Que falta compreensão. Exatamente, de saúde mesmo, tanto mental quanto física, porque uma depende da outra, você sabe bem disso, né? Mas o que é que eu gosto? Eu gosto de tirar o nome culpa e colocar outro no lugar que é o correto, que é a responsabilidade, né? A gente tem responsabilidades com a criança que está dentro de casa, com a escolha que a gente faz de maternar, que é uma escolha, que fique bem claro, as mulheres não nasceram para ser mães, elas nasceram para escolher ser mãe, se quiser, se fizer sentido para a vida delas, se não, tá tudo bem. Casar ou não. Exatamente. Então, a gente precisa começar a mudar a palavra, né? Tirar a culpa e botar a responsabilidade. Porque quando a gente põe responsabilidade, a gente se implica na situação e o outro que está com a gente se implica também, né? E ninguém é responsável sem autonomia. Ninguém, né? Eu não tenho como, uma coisa não combina com a outra. Não adianta eu não deixar ou não permitir mesmo, né, que esse homem, que esse pai participe dessa dinâmica do cuidado com a criança. Exatamente, porque ele não vai se responsabilizar por aquilo que ele não tem autonomia. Né? Tudo bem, você vai tomar conta, mas deixa eu te dizer tudo o que você tem que fazer. Assim, 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 assim. E a gente vê isso acontecendo, não é com bebê, não. É com criança grande. Criança criada, né, amiga? Criança criada. Né? Eu lembro que eu fazia muito isso quando o Felipe ia para casa do pai, quando era menor, né? Aí eu parei também, isso foi embora logo rapidinho, né? Falei, tanto que eu lembro que ele às vezes ligava para mim, o pai dele ligava para mim para socorrer em alguma coisa, e eu lembro que eu demarquei algumas vezes assim, ó, a responsabilidade é sua, ele tá com você resolve do jeito que você quiser e achar melhor. Entende? Porque aqui eu resolvo de tal forma, mas aí não tem como ser do meu jeito. Porque é a sua casa, é você, é a sua família, é outro lugar, outro ambiente, outra relação. Então, assim, se vire aí, amigo.
Isso aí é uma coisa, nossa, eu mesmo tenho que aprender muito. Tenho várias mães que precisam aprender também. Eu fiz pouquíssimas viagens, né, sozinha, né, de me ausentar e deixar a Bela com. E eu deixar escrito a roupa que vai usar segunda, sexta, Para, separada a vou roupa lhe com matar. sapato. Isso foi uma coisa que eu fiz algumas vezes. E eu, quando eu estava indo viajar, eu ficava pensando, gente, que loucura é essa que eu estou fazendo, né? Mas aí quando vinha a foto da coisa de onça com a flor, com nananã, eu disse, ainda bem que eu deixei tudo separado dessa vez, porque eu ia suportar. É a questão do teu controle, né? Das O coisas. Eu não controle. ia suportar ver a minha filha descombinada, que é uma coisa nada a ver, mas porque, né, vai todo mundo saber que a mãe não está presente. Entendeu? E Uhum, daí, né? Mas eu não uhum. consegui. Aí isso é muito pesado pra gente. É muito pesado. A gente não consegue se desvencilhar, nunca É, fica sempre ligado, né? Se as coisas vão dar certo. É isso que você falou, de você resolve da forma como você acha melhor. É uma frase extremamente madura para uma mãe, né? Uma mãe que não tem culpa, porque eu achei assim, ó, admirei você. nessa época, amiga, eu não tinha culpa ainda. E é isso que eu queria te falar. Às vezes, essa culpa, ela não vem junto com a maternidade no início. A gente adquire essa culpa depois. A minha culpa não veio no início com o Felipe, maternando o Felipe. Eu tive o Felipe muito nova, numa condição nada satisfatória, nem familiar, nem financeira, nem nada de minha vida. Não foi planejado, né? Foi surpresa para minha vida, completamente surpresa. Então, assim, eu tive num momento conturbado, mas eu consegui ter maturidade com isso, eu acredito, porque eu fui filha de pai e mãe separado. Então, eu aprendi muito com os erros de minha mãe e meu pai na relação comigo. E eu, quando me separei do pai de Felipe, foi logo quando ele nasceu, eu lembro que eu sentei com o pai de Felipe e falei, ó, a gente pode, não tem problema, a gente vai se resolver, a gente se separa, pra mim tá massa, inclusive, né? A gente precisa ser maduro pra isso também, mas a gente vai ser o melhor pai e a melhor mãe que Felipe pode ter. Né? A gente precisa preservar essa relação entre a gente. Essa relação entre a gente precisa ser a melhor possível. Não vai ser a melhor do mundo, porque a gente não é melhores pessoas do mundo, nós somos imperfeitos, né? Mas a gente vai tentar o máximo administrar isso de uma forma saudável para ele, né? E aí foi isso que eu fiz, eu consegui conduzir isso no início muito bem, né? Eu lembro que eu ligava para ele quando ele ficava mais tempo sem falar, e eu falava, olha, ligue mais, fale mais com ele é pequenininho ainda, mas ele precisa ouvir sua voz, ele precisa de você aqui, né? Eu lembro que a gente dividia muito, assim, mesmo longe, e a gente era separado de cidade também. Então, às vezes, por exemplo, surgiu um trabalho para eu fazer. Quando eu tive Felipe, eu ainda não era formada em nada, né? Enfim, entrei na faculdade de psicologia com o Felipe ainda pequeno, e aí quando surgia um trabalho, às vezes era tipo São João, eu trabalhava muito com essa coisa, né, de produção, de eventos, e aí eu trabalhava no São João, eu trabalhava no Carnaval, eu trabalhava no Réveillon, e aí toda vez que isso acontecia, eu lembro que eu dividia com ele, ele saía da cidade dele, ia para minha casa, para dentro de minha casa, que era na casa de minha mãe, para ficar com o Felipe enquanto eu trabalhava. E eu tinha minha mãe, né, mas eu achava que era importante dividir a responsabilidade com o pai, porque nós dois que fizemos a criança, não foi minha mãe que fez. Então, minha mãe ajudava já muito em muita coisa. Na hora de dividir a responsabilidade, eu achava que tinha que ser igual. E ele topava, vinha numa boa. Então, eu nunca tive problema com isso com ele. Só que o que foi que aconteceu? Quando o Felipe ficou maior, começou a ter um monte de noia de culpa em mim. Já com o Felipe grande. Porque eu comecei a perceber a maternidade de outra forma e comecei a ver tudo que eu não tinha feito com ele quando ele era pequeno. Entende? É E muita aí, doideira. amiga, culpa em cima de mim, entende? Então eu vim sentir culpa com o Felipe bem mais velho. Eu, mãe, muito tempo depois de ser mãe, foi que a culpa veio pra mim. Aí eu fui pra terapia automaticamente cuidar dessa culpa, né? Porque senão eu ia estragar mais do que eu pensava que tinha estragado, né? Então, até hoje, é um exercício. A gente se livrar da culpa é um exercício diário. Não é uma coisa que você aperta o botão e acabou a culpa, não. É um exercício de responsabilidade, é um exercício de autoavaliação. Cada situação mínima
que acontece, às vezes ele é adolescente agora, né? Uma discussão que tem entre a gente, assim, uma coisa mais animada, eu tenho que ficar pensando e analisando em relação a isso para não sentir culpa. Para eu não errar, entende? Porque a culpa me faz errar muito mais do que a não culpa, né? A não culpa, as coisas ficam naturais, como elas têm que ser, naturais. Eu vou dar o que eu posso, o outro dá o que pode, e a gente se dá o tempo que precisa e tá tudo massa, né? Mas a culpa, velho, a culpa corrói, a culpa destrói, a culpa é avassaladora. E E a gente tem adoece. que... Adoece. E adoece a relação, né, Carol? Adoece a relação. Adoece a relação. Eu vi de uma amiga minha, que eu tenho a impressão até que ela entrou aqui, uma coisa que me chamou muita atenção há um tempo atrás, né? Essa amiga minha, ela gosta muito de malhar, né? Ela trabalha viajando, né? E a criança, a filha dela fica, a mesma idade de Bela, fica com o pai, quase que 100% com o pai e a avó, que é a mãe dela. E ela volta de viagem de trabalho, né? Que ela fica boa parte do tempo fora, mas ela volta, mas ela não deixa de fazer o exercício dela, porque é uma coisa que faz bem para ela. E fazendo bem para ela, ela vai ser uma melhor mãe por isso. E a filha dela tem maior admiração por ela por isso, né? Porque outras, né? Que eu acho que é a maioria, e eu me coloco nesse lugar também, deixa de fazer uma coisa por você, pela culpa, pela nananana, e esquecendo de que os nossos filhos têm um olhar para a gente, quando a gente está bem, bonito, né? De bem com a vida, Feliz, saudável, feliz. feliz. Os nossos filhos também ficam felizes, mas a gente tem, a maioria não pensa assim, de forma imediata, a gente não pensa nessa situação, entendeu? Aí quando vem, fica gordo, fica com cheiro de celulite, nananana, deprime, e aí acabou com tudo. Porque aí, se você ficar deprimido, você não vai ficar com seu filho do mesmo jeito, né? Então, assim, tem que cuidar da cabeça, cuidar do corpo, né? E sem culpa nenhuma, saber que somos todos aqui, tá todo mundo na parceria para poder ficar feliz, né? A verdade é E essa. automaticamente eu cobro desse filho, né? Isso tudo que eu não fiz por ele. E tudo que eu fiz também. Eu faço tudo por você e você agora faz isso comigo, né? Pois é, e amor cobrado não é amor, né? É outra coisa. É outras coisas, são outras coisas. Só não é amor. E a gente tem que ter cuidado pra gente não cobrar. Porque foi a gente que escolheu ter. Foi a gente que decidiu ter filho. Não foi o filho que decidiu ser nosso filho, né? Ah, vem cá que você vai ser minha mãe. Não. Foi o contrário. Então não dá pra gente cobrar isso. Eu sempre digo que gratidão não é cobrado, gratidão é conquistado. Gratidão é exercido. E, inclusive, para que o outro seja grato comigo, eu também tenho que ser grato com o outro. Né? E a gente não caminha dessa forma. Fazer esperando gratidão também, né? Isso. Porque eu acho que a relação de família, mãe, pai e filhos, é uma parceria, né? Em que o equilíbrio é todo mundo tem o mesmo objetivo, que acho que é a felicidade de todos, né? Porque se a gente ficar pensando que eu tenho que me sacrificar para a felicidade dele, uma hora volta tudo e vira e não dá certo, né? Então, Carol, tem algumas mães, algumas mães falando, né, que vai ter que deixar o filho com outra pessoa, porque só tem 45 dias de licença maternidade, outras falando que sentiu muita culpa por deixar o filho novo. A gente falta 2 minutos para acabar a nossa live. É assim, amiga, passa voando. E esse tema seria uma aula, não seria uma live, né? Então eu queria, em primeiro lugar, lhe agradecer por você estar seu domingo aqui. Eu até disse a Bela que a gente ia estar aqui hoje. Como ela está? Tá tudo bem com ela? Tá ótimo. Ela tá aqui. Ela tá achando que eu tô dando uma entrevista. Maravilhosa, a Bela é maravilhosa. E queria lhe agradecer por estar aqui. Você é uma linda, uma sensacional, uma mulher extraordinária mesmo. Eu admiro muito você. Competente, doce. Sua competência vai muito para além da medicina, né? Ave Maria. Se eu começar a falar de você, vai ter contagem regressiva. Ó. Nem vai dar tempo de você falar o que eu queria. Tô arrasada. Não, eu só queria também te agradecer muito a oportunidade de falar sobre uma coisa que é minha vida, né? Ser profissional, ser mãe,
né? E a culpa que eu estou tentando tirar, e é muito bom que as pessoas às vezes veem a gente como pediatra e vê que a gente acha que vive um mundo mágico da maternidade por ser pediatra, e não é bem assim.